Olá e bem-vindos ao Versos do Roger. Se você gosta de literatura, livros, escrita, criatividade, sentimentos, qualquer coisa, dê like nesse vídeo, inscreva-se no canal, comente aí alguma coisa que você quer ver no canal. Estamos aí para fazer um conteúdo legal sobre literatura, arte e o processo criativo para vocês, tá bom? Hoje eu vou falar muito sobre processo criativo porque eu vou falar sobre um livro meu, o Poemas que Ficam. Esse aqui tá até embalado no plástico. Plástico? Sim, tá embalado no plástico, ele pode ser seu, o link tá aqui embaixo, mas eu vou falar sobre o processo de levar esse livro ao mundo, né? Então, Poemas que Ficam é meu sexto livro, ele é meu quarto livro de poesias, ele foi feito totalmente por mim, né? Aquela coisa de autor independente. Porém, foi a primeira edição, foi o primeiro livro lançado pela editora Mangava, que é editora minha também. Eu tava lendo uma entrevista de um grande editor italiano, que eu não vou lembrar o nome, eu sou péssimo com nomes, mas enfim. E daí o entrevistador perguntou, não fica mal você publicar seus próprios livros pela sua própria editora? Ele disse, só se for um livro ruim, né? Se for um livro ruim, fica mal fazer por qualquer editora. Fica aí o julgamento pra vocês, né? Se é um livro que fica mal a Mangava ter lançado ou não. E é isso, a gente lançou esse livro em 2025 através do Catarse. Ele é um livro que demorou pra ficar pronto porque ele tem poemas lá de 2020. O que aconteceu em 2020, né? A gente teve a pandemia, a gente teve uma reviravolta na nossa vida e eu tive também. Eu parei de ler, eu parei de escrever. Eu escrevi alguns poemas ali em 2021, mas não assim de o hábito da escrita, né? Eu deixava, como diria o Gabriel Garcia Marques, eu deixava o braço esfriar. Eu não mantinha o hábito. Eu escrevi uns ou outros ali quando eu conheci minha esposa, enfim. Aí deixei eles engavetados, deixei eles nas redes sociais, deixei eles por aí. Aí, no ano passado, com a vinda da minha filha, eu escrevi outros poemas para ela e comecei a repensar a minha vida, né? Um filho faz a gente repensar a nossa vida. Então, a gente conversou aqui em casa e a minha esposa, ela sempre diz para mim, tu tem que escrever. O que tu escreve é muito bom. E por mais que eu sei que é difícil viver de escrita no nosso país, a gente tem agora a editora, então eu não só tenho a possibilidade de escrever, eu tenho a possibilidade de publicar livros de outras pessoas que têm essa vontade também. Eu tenho a possibilidade de fazer correção de texto, edição de texto, diagramação de texto, todos os processos que envolvem a produção do livro, tirando a parte da gráfica, que por enquanto eu ainda não manjo muito, eu sei, né? Desde pegar uma ideia e transformar isso ou num poema, ou numa série de poemas, ou num livro de prosa, ou num livro de prosa poética, enfim, isso desde desse início de processo até ter os arquivos prontos, né? Qual que é o tipo de margem que a gente tem que deixar, qual que é o formato do arquivo que tem que enviar, se tem que estar em RGB, se tem que estar em CMYK, tudo isso eu sei. Tudo isso eu tenho o conhecimento. Então, isso me abre um leque muito grande de possibilidades de trabalhar com fazer livros. Eu amo fazer livros, eu amo livros desde criança. Desde criança eu amo livros. Então, esse foi o que a minha esposa disse. Tu tem que trabalhar com isso é o que tu gosta, isso que tu quer, isso. Então, surgiu primeiro a Mangava, e com o surgimento da Mangava, a gente pegou esses poemas que estavam engavetados, que estavam postados só nas redes sociais, a gente foi fazendo um trabalhinho de formiguinha, pegando um aqui, um ali, levando junto, montando. Os meus livros de poesia, todos eles contam uma história sequencial nas poesias, né? Desde o meu primeiro lá, que é uma pessoa se apaixonando, depois descobrindo umas coisas que não gostou e se desapaixonando, né?
até esse aqui. Esse aqui também consegue uma progressão, né? A gente sempre tenta achar como poeta e como editor de poesia, ah, como publicador de poesia, a gente sempre tem que tentar achar alguma tema geral ali de alguns e juntar, né? É, é esperado do leitor que tenha alguma coesão entre eles, mas poesia é isso, né? São coisas que eu escrevi lá em 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. Juntou tudo, demos uma progressão, fizemos uma, uma diagramação legal, fizemos uma capa dura, foi a primeira vez que eu fiz livro de capa dura. Eu acredito muito que primeiras edições elas precisam passar por um teste antes de ter uma capa mole, uma capa de edição de bolso, né, que a gente chama. A capa dura ela dá um valor agregado muito grande para os projetos, e as pessoas hoje em dia elas gostam de ter o livro para ter o livro na estante, mostrar o livro. Então, eu acredito muito na capa dura. O projeto gráfico também foi eu quem fez. A gente tem uma foto que foi eu quem tirou em Florianópolis, a minha esposa ali na praia de Jurerê Internacional. Aqui tá ela. E aí a gente vira o livro, continua a sombra dela, né? Poemas que ficam, né? Ela tá no início do livro, a gente vira, ela tá aqui no final, ainda ela é quem fica nessa história de poesia da minha vida, né? Nessa história poética na minha vida. Então, aí tendo o livro, a gente achou uma gráfica que faz sob demanda, porque ainda não temos condições de, assim, imprimir uma quantidade enorme de livros, a gente não tem como dar vazão para todos esses livros, então a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho, né? O Catarse a gente fez lá a pré-venda. Todo mundo que comprou recebeu o livro. A não ser a Ana, né, Ana? Ana, eu vou te entregar o livro, tá? Eu prometi que ia entregar em mãos, ainda não entreguei, né? Minha amiga Ana, grande colega de trabalho e professora de inglês, Ana. Então, esse é um pouco do Poemas que Ficam. Ele é tipo uma volta minha à escrita, uma volta minha a essa vontade de viver de escrita, de fazer livros. E se você tem alguma pergunta que você gostaria que eu botasse, que eu respondesse, é só botar aqui em comentários que eu sou super aberto a respondê-las, tá bom? Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, esmaga o botão de inscreva-se, esmaga o botão de like, deixe um comentário. E é isso aí. Até a próxima e não façam nada que eu não farei.